Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do videocast Open Up Sessions. Eu sou o Daniel Frazão e tenho um prazer de receber aqui o Elad da Stone, que vem contar um pouquinho aí sobre essa jornada ágil, sobre a questão de cultura, né? Muito forte ali na Stone. Muito bem-vindo, Elad. Obrigado, Daniel. Obrigado pelo convite. Legal, imagina, eu que agradeço a disposição por ter aceitado, né? E aí começar falando um pouco sobre a sua missão, né? Ali na Stone, contar um pouquinho o que você tem feito ali dentro dessas duas frentes, né? De agilidade e transformação. Tá bom, vamos lá. É difícil esquecer. Eu fui convidado efetivamente para a primeira reunião numa quinta-feira de tarde chuvosa, eu ainda... estava por entrar e justamente primeira reunião em que a gente definiu exatamente quais eram as nossas dores. Eu acho que eu nunca participei de uma reunião tão intensa quanto aquela e tão produtiva e tão rica, porque basicamente eu tinha uma lista de tudo que eu precisava atacar. Então foi praticamente mágico. Quiséramos nós todos que trabalhamos com agilidade e transformação ter isso tão prontamente dado. Pois bem, a gente começou, então, a partir dessa lista. A gente foi atacando. A gente tem alguns pilares que a gente ataca e a gente vai priorizando. São o cerne também da agilidade de toda boa transformação. Só que o que vale entender é que a Stone, ela cresceu muito e exponencialmente nos últimos anos. Então, a gente tem alguns focos que estão em diferentes maturidades. Como eu estou diretamente no banking, em que fase a gente estava no banking, em que fase a gente está hoje, como que foi esse trâmite? Pois bem, a gente começou a trabalhar com processos, com métricas, com documentação, com pessoas. A gente começou a explorar o que a gente chama comumente de mato alto. A gente começou a organizar a casa. A gente começou a colocar um pouquinho mais de sinergia e convergência nas coisas primárias e básicas para a gente conseguir escalar isso. Então, a gente prepara a nossa base para poder escalar e transformar. Porque uma coisa é agilidade. Agilidade a gente consegue permear em pequenos pontos. Quando a gente fala em transformação, a gente precisa criar uma escala. E para que isso escale, a gente precisa de uma base bem firmada. Então, ao longo desse tempo que eu estou lá, a gente vem firmando essa base e colocando os primeiros gatilhos do que a gente pode chamar e taxar de fato de transformação. E assim a gente vai indo. Quanto tempo a gente tem para eu falar de toda essa história? Isso vai variar muito também. Uhum. O episódio aqui tem mais ou menos 1 hora, mas aí eu já vi que você já trouxe um trailer bem interessante do que a gente pode conversar ali de material aí para reflexão. Mas até queria aproveitar um pouco, você falou, né, que a Stone cresceu muito nos últimos anos. Sim. Queria entender um pouco quando é que você chegou lá e qual era esse momento lá na Stone. Um bom ponto. Em abril, eu completei 1 ano de casa. E eu posso com uma boa firmeza falar o quanto que a gente cresceu nesse 1 ano. Mas vamos definir esse sujeito. A gente não é só o banking. A gente Stone. Então, na medida em que a gente está se plataformizando, vamos imaginar que várias áreas. Eu represento uma delas. Só que para que eu consiga crescer, vamos imaginar que eu tenho dependências e convergências, e algumas divergências, obviamente, de outras tantas plataformas, de outras tantas áreas. Eu não consigo crescer sozinho. Se a gente parar e pensar pragmaticamente, não há boa vontade, não há modelo, não há técnica, não há investimento de tempo que eu possa fazer, eu ou todas as pessoas de banking da Stone, ou os 15 mil colaboradores da Stone, que se a gente, pessoas, não quiser e tiver o buy-in, de fato pare de pé. Então, o primeiro ponto é persuadir, negociar, ter o buy-in. É entrar, então, há 1 ano atrás a gente entrou, a gente tinha um buy-in, digamos, 1, e a gente precisava chegar no 10. Então, a gente foi aumentando essa escala, como desenhando, conversando, persuadindo, negociando, fazendo o que a Stone faz bem de fato, resolvendo problemas reais. Então, não é muito sobre inventar roda, sobre trazer uma bala de prata, não é muito sobre fazer Ctrl-C, Ctrl-V de modelos. É sobre usar toda essa base que a gente já tem, não só eu, mas eu trago comigo, obviamente, uma base, um pacote, é colocar isso na frente, conversar com as pessoas, mapear os problemas reais
e ao longo do tempo desenvolver e resolvendo esses problemas reais. Onde a gente estava quando eu entrei, na base em que eu entrei, eu posso dizer que de 0 a 10, 1, eu posso dizer com muita firmeza que talvez a gente esteja ali no 6 para 7. A gente está quase entrando numa zona neutra, o que significa, num português mais chulo, a gente está finalizando ali o corte de mato alto, a gente está fazendo, montando, criando de fato essa base firme que eu comentei, e a gente está colocando esses primeiros gatilhos. Esses primeiros gatilhos a gente fala, basicamente, trabalhar com essas demais áreas. Então, na medida em que a gente firma bem a nossa base, a gente consegue firmar essa convergência com as demais áreas. O que eu faço bem que outras áreas podem fazer? Nessa etapa que eu tô. Que a gente está, todo o time. O que eu não faço bem, que outra área faz bem, eu posso ou copiar, porque nessa vida nada se cria, tudo se copia. Ou o que eventualmente eu posso pegar para mim, adaptar ao meu contexto e realidade e efetivamente fazer melhor. Como que eu posso criar uma tendência multiplataformas de tal que todas elas cresçam em unissono? Que a gente fala de toda a camada e não só toda a camada, a gente fala de todo o fluxo. Quando a gente pega o cliente na ponta final, não importa para ele se eu, enquanto banking, estiver bem, se eu for eficaz o suficiente, se de repente minha área de compliance não for tão eficiente quanto ou mais, se a minha área de pagamento, se a minha área de crédito. Então, quando a gente pega, por exemplo, o resultado é destrinchado. A gente foi bem no setor de pagamentos, o banking subiu muito. Resultado que saiu agora há pouco, aumentou mais de 50%. Como que foi o nosso crédito, como que foi a Linx, que também faz parte. Então, todo esse drill down que a gente dá, essa mágica só acontece justamente porque a gente consegue maestrar tudo isso de uma forma bonita. Então, é basicamente isso, se eu pudesse elencar aqui em bullets. Você falou, né, como é que a mágica acontece, né? E, na verdade, assim, uma grande questão é fazer realmente todo mundo trabalhar de forma integrada, né? De que essas áreas não sejam mais os silos, mas que também passem a se aculturar do ponto de vista dessa questão de transformação e agilidade, né? Que eu acho que é um ponto primordial para fazer isso rodar de forma adequada, né? Sim. E nesse ponto eu talvez possa te trazer algo muito rico e é uma particularidade muito forte da Stone. Então, se a gente pensar, qual que é o nosso bem mais valioso? Pessoas. Pessoas, 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 pessoas. Segundo bem mais valioso, talvez, cultura. Então, um exemplo prático, a gente faz uma enorme parceria com a nossa área de BPs, com a nossa área de pessoas, que são elas um dos principais pilares nos quais os colaboradores se prendem, de alguma forma. Pois bem, então, de novo, trazendo esse ponto, a gente vai crescendo, seja por M&A, seja organicamente. Pessoas vêm de fora, pessoas mudam de times. É um grande choque de cultura. Quando a gente pensa em agilidade e em transformação, agilidade é um meio. O meio eu consigo adaptar com o trabalho de persuasão e negociação, resolvendo problemas reais, a gente falou. A transformação um pouco menos. A transformação eu preciso de uma cultura mais mediada entre as pessoas. Eu preciso que todos estejam embarcados. Do contrário, a gente tem pontos focais que vão em direções diferentes e a gente não transforma. E no que a Stone é muito boa? Em trazer as pessoas para dentro desse jogo, em aculturar essas pessoas, principalmente quem é mais novo de casa. Eu sou um dos novos de casa. Só que daí entra também essa questão de perfil, que eu particularmente também gosto. Então, alguns dos nossos pilares. Own it. Bonito. O que isso significa na prática é como a gente trabalhou isso a nosso favor. Viés empreendedor. Uma coisa que a gente é muito bom, não importa o cargo. Não importa quem és tu. Importa a sua ideia, importa o resultado que ela pode gerar, importa a sua obsessão para com o cliente. Porque você pode vender uma ideia bonita. Ela só vai para frente se ela resolver alguma coisa do cliente e a companhia entender que isso vai resolver. Se resolver a vida dele, cliente feliz, cliente ativo, cliente rentável, win-win-win. Cliente feliz, a empresa está bem, os colaboradores estão felizes. Então, a Stone é muito boa nisso, em abrir esse espaço
para todo mundo que tiver uma ideia, efetivamente conseguir trabalhar ela. Só colocar embaixo do braço, seguir e fazer dar certo. Navegar, vender, mostrar, fazer acontecer, dados, vai para a rua, clientes. Os 15 mil colaboradores têm a oportunidade a qualquer momento. Se eu quiser amanhã ir, talvez amanhã não. Eu preciso me programar, mas se eu quiser semana que vem ir, eu posso ligar, combinar um dia e ir para o que a gente chama de rota, por exemplo. Eu vou com a equipe comercial para a rua vender. Eu vou ouvir o cliente me xingando, eu vou ouvir o cliente reclamando, eu vou ouvir o que ele acha bom, eu vou ouvir da equipe de comercial o que está mais difícil para eles. Está difícil vender o banking, os serviços não estão muito claros, de repente eu posso trabalhar então na experiência dos meus serviços? Será que o valor dos meus produtos não está muito evidenciado? E é essa riqueza que a gente é muito bom em dar para os nossos colaboradores. E isso é um dos principais gatilhos para agilidade e transformação. Outro bom gatilho, então aqui a gente trabalha muito com empreendedorismo. No bullshit. Lindo também, como a gente trabalha isso na prática. Como que a gente faz isso trabalhar a nosso favor na agilidade e transformação? Na medida em que você elimina a cultura do medo, na medida em que você é mais permissivo em errar, ou o que a gente traz muito do by the book, na medida em que eu posso validar muitas hipóteses sem tanto medo de errar, contanto que o erro possa ser apaziguado na sequência, então você abre é difícil traduzir isso em palavras, você abre um precedente para uma validação de hipóteses, é quase como se fosse uma escola, então você pode tentar, até a hora que der certo, e quando der certo, vai dar muito certo. E a gente cresce organicamente muito dessa forma. E os resultados estão aí para provar. Não é só a partir das compras. A gente cresce muito e gera resultado porque a gente testa muito. A gente vai, de fato, ouvir quais são os problemas. Então, diferente de uma entrega volumosa, é uma entrega qualitativa. Eu acho que esses pontos são a riqueza ali. É onde, efetivamente, eu consigo trabalhar agilidade e transformação. Então, eu consigo instigar engenheiros, eu consigo instigar produteiros, eu consigo instigar designers a ir para a rua ouvir. E isso enriquece o trabalho de todos eles, cada qual na sua expertise. E eu consigo, em todos os níveis de senioridade, solucionar problemas. Dentro, obviamente, dos níveis operacionais, táticos e estratégicos. Então, talvez seja muito disso que a Stone consegue, na prática, me ajudar a trabalhar agilidade e transformação e efetivamente gerar resultado. Essa cultura de experimentação eu acho que é algo valioso na medida em que se você não inibe totalmente, se as pessoas têm a oportunidade de errar, elas também têm a oportunidade de aprender com o erro, né? Sim. E gerar fatos e dados ali que vão servir para uma grande gestão de conhecimento e que vão dar mais velocidade para essa iteração, né? Iterar se torna algo mais fácil, né? Sim. O quanto mais você iterar, supostamente mais você ganha. E daí tentando dar ainda mais da nossa prática do dia a dia. A gente chegou numa fase de maturidade em que a gente já prevê sprints, por exemplo, entrando mais no by the book, só de discovery. A gente investe um tempo demasiado, estamos falando de squads inteiras, tribos inteiras, equipes e áreas inteiras, que investem o seu tempo para fazer uma pesquisa. Algumas pesquisas, na verdade, a gente tem uma equipe que faz isso. Para ir para a rua, para iterar. E às vezes não dá certo. Então não é discovery seguido de delivery, às vezes é só discovery, tá tudo certo. Essa é a riqueza. E na medida em que a gente colhe esses dados, e a gente tem um caso muito... Obviamente eu não poderia abrir os números, mas a gente tem um caso muito bacana acontecendo lá no banking, que justamente prova, os dados são frios. Contra dados não há argumentos. Então, eles mostram para a gente exatamente isso. O quanto, de fato, a gente consegue investir sprint a sprint e entender e o quanto isso gera de resultado quando a gente chega no delivery e efetivamente entrega o produto na mão do cliente lá na frente. A gente demora mais? Demora mais. É uma questão de custo-benefício. Mas a gente é muito mais pontual. E óbvio que a demora é que eu estou generalizando, né? Mas basicamente nessa linha. O que é interessante, né, desse discovery, né, e é interessante a frequência com que ele acontece,
é também a possibilidade de aprender cada vez mais sobre quem é o cliente, né? Sobre quem está lá do outro lado do balcão, digamos assim. E isso gera também uma proximidade muito grande com as dores, os problemas e coisas que vão dentro de casa servir para que vocês também melhorem essa experiência a cada ciclo, né? Sim, e de fato a gente começa a contabilizar esses ciclos. E isso também é interessante, porque isso requer uma certa maturidade. Não é trivial colher esse tipo de dado, não é um dado sumariamente operacional. A gente não está discutindo aqui só o tempo de entrega, a gente não é só a parte quant, é a parte quali. E como que você mede a parte quali? Então, a gente pode ir desde a parte mais operacional ali da agilidade, como, poxa, de repente, a cada feature entregue, vamos colocar ali de 1 a 3 KPIs e acompanhar pós-entrega. Até a parte mais estratégica, vamos para um fórum discutir isso. E a gente tem fóruns de discussão desse tipo de coisa. A gente tem eventos específicos da nossa área e da organização em que a gente discute isso. A gente tem workshops em que a gente investe 1, 2, 3 dias, eventualmente, para discutir estrategicamente o que estamos fazendo, estamos no caminho certo, a gente chama outras plataformas, a gente discute com outras plataformas. Uma técnica, por exemplo, que a gente usa, conhecida de OKRs, a gente tem OKRs mistos, a gente tem OKRs entre áreas, que às vezes são Ctrl+C, Ctrl+V, às vezes são similares, às vezes são complementares. E assim a gente consegue esse giro. Então, perceba, a gente vai desde a parte mais operacional, a gente, de repente, automatiza uma parte operacional via ferramenta para permitir que os nossos produtores, eventualmente, possam investir mais tempo em outras frentes, até chegar na maior camada ali estratégica, onde a gente abre espaço para esses fóruns discutirem e também abre espaço para as demais pessoas participarem, com um certo controle, obviamente. Somos uma área muito grande, somos uma empresa muito grande. Mas, de toda forma, a gente começa a mixar essas camadas. Então, isso gera essa riqueza também que a gente está falando até agora. Conseguir iterar, conseguir atender, conseguir fazer brilhar os olhos, conseguir gerar resultado. Porque no fim, quando a gente fala de agilidade e transformação na Estônia e em qualquer lugar, o que a gente almeja de verdade? Gerar resultado. E gerar resultado não é só focar no número. Quem dá o resultado é o cliente. O que ele precisa? O que eu tenho para dar para ele? Eu posso dar céus e mundos. Como que eu dou isso para ele? Então, meu trabalho basicamente é em facilitar o meio. Como que eu facilito o meio? Eu posso automatizar a parte operacional, eu posso incentivar na parte tática discussões mais aprofundadas, eu posso ajudar na parte estratégica a fazer a ponte com essas outras duas partes para conseguir, pensemos assim, quanto maior o voo, maior a distância ali do que tu vê da base e, portanto, menos detalhes tu enxerga. É uma proporção natural das coisas. E como é que eu faço essa camada estratégica olhar ali os detalhes que importam, que sirvam também de base para uma tomada de decisão melhor? É nessa fase que a gente está. É exatamente nessa fase, passado um ano, que eu consigo vivenciar, que eu consigo participar efetivamente, que nem participei, por exemplo, recente de um workshop, para discutir com outras plataformas sobre um produto que vai exigir muito de muitos de nós. É nessa etapa que a gente está, é nessa maturidade que a gente chegou. Uhum. Não, é interessante ouvindo você falar, né, esse ciclo mesmo de maturação, né, de amadurecimento, né, que também não é do dia para a noite, né, e que muitas vezes, por exemplo, para as empresas muitas vezes nativas digitais, né, a gente olhando de fora acredita que aquilo é um ciclo até mais facilitado por essa origem, mas hoje grandes empresas também vêm fazendo esse movimento e tem que perceber, tem que acreditar muito no processo para saber que isso vai levar um tempo, né? Sim, e se permite aqui, eu tenho uma teoria pessoal, tá? Ao longo dos anos, conforme eu fui estudando toda essa parte de agilidade, transformação e gestão da mudança, eu comecei a refletir e perceber algumas coisas triviais, algumas coisas óbvias, mas que nem sempre são faladas. Vamos pegar a história. Primeira, segunda Revolução Industrial. Estamos falando de uma parte um pouco mais industrial, de fato. Então, como a gente remodelou a forma que a indústria funcionava.
terceira revolução industrial, salvo engano, já século XIX, a gente já começa a automatizar. Então, perceba, automação, a gente já usou esse termo aqui no contexto de agilidade e transformação. Quarta revolução industrial, internet das coisas. A gente já começa, não é automatizar, é automatizar com inteligência. A gente já começa a substituir trabalhos antes feitos por nós, abrindo um espaço para a gente pensar em outras coisas. Por que eu chamei de coisas por enquanto? A gente tem uma possível quinta revolução industrial, onde a gente começa a colocar uma inteligência artificial. É algo que pensa por nós. Só que quando ele pensa por nós, ele pensa ainda de uma maneira mais fria e pragmática. Não envolve todo o contexto, não queria usar o termo sentimental, mas todo o contexto que o ser humano ainda tem que a inteligência não tem, artificial. Quando a gente converge isso com o contexto de agilidade e transformação, o meu ponto é, o que é, então, agilidade e transformação, se não uma nova forma de trabalhar, tal qual foi a primeira e segunda revolução industrial, a automação na terceira e todas essas mudanças drásticas na quarta e na quinta. Então, no fundo, a gente só está falando de uma nova forma de se fazer a mesma coisa que a gente já fazia antes, que agora algumas coisas a gente deixou de fazer para fazer outras. Mais estratégicas, mais inteligentes, mais complexas, de magnitude maior, aí é um outro mérito, é uma outra discussão. Mas por que eu trouxe isso à tona? Basicamente para falar, agilidade e transformação hoje, muitas empresas estão adotando e muitas outras ainda não estão adotando por conta de algum viés eventual de que talvez isso burocratize, de que talvez isso traga uma lentidão, de que talvez isso gere uma complexidade ou um desconforto. Será que nessas todas as revoluções não teve desconforto? Desconforto faz parte do processo. Mudar não é gostoso, nunca foi, nunca será. O ser humano, biologicamente falando, eu acredito, ainda que eu não tenha dados para comprovar isso ou formação nisso, mas biologicamente a gente procura uma zona de segurança e de conforto. Mudança não está aí. Assumindo a premissa, então, de que a gente precisa mudar e que isso vai gerar desconforto, o que a gente pode fazer para passar por isso da melhor forma? Não precisa inventar a roda. Vamos começar mapeando o que a gente tem de dor. Resolve isso. Vai gerar conforto. Resolveu essas dores? Vamos começar a olhar mais friamente o que mais a gente pode fazer. Então, vai evoluindo. Cresça em PG, ao invés de crescer em PA. Aí que está o gancho da agilidade. Então, sim, muitas empresas estão adotando. Eu acredito que sejam empresas que entenderam esse pequeno toque, esse pequeno ponto que é óbvio, mas não é tão óbvio. Então, a agilidade, ela nada mais é do que um meio para se chegar no mesmo fim que a gente sempre que desejou, ao longo de toda a nossa história, mas que agora a gente consegue fazer efetivamente mais e melhor. Mais e melhor gera receio. Então, isso também é muito da magia que eu enxergo nesse processo. Uhum. É interessante o recorte que você faz, porque me lembra um pouco, né, a teoria do professor Julian Birkinshaw da London Business School, né? Ele faz exatamente esse recorte da transição entre a primeira, a segunda e a terceira revolução industrial e mostra, na verdade, que para a gente, na verdade, conseguir evoluir, né, nesse contexto, né, de um contexto em que a gente já não está falando mais de repetição, em que a gente tem automação, em que a gente tem inovação, que venham à tona novos modelos de trabalho, né? Novos modelos de organização, até com base num conceito que ele defende, né? Que é o conceito de adocracia, né? Em que presume autonomia das equipes, horizontalidade, colaboração, né? E capacidade de iterar, né? Então, quer dizer, ou seja, para poder dar conta dos desafios atuais e para aqueles que ainda virão, né? Sim, fato. E eu vou além, dados que estão públicos. Tem um reporte anual de agilidade muito interessante. Salvo engano, a gente está no 17º. Salvo engano, o nome em português deve ser o 17º reporte anual de agilidade. É uma pesquisa feita globalmente, com centenas ou milhares, agora não sei precisar, de empresas e pessoas. Eu mesmo já participei uma vez respondendo. E ela traz, no decorrer da história, a usabilidade
do conceito de agilidade, dos frames, métodos, metodologias ágeis. E ela traz também outros tantos dados quanto a resolutividade e resolução de seu uso. E se a gente pegar os 17 ou 18 relatórios e olhar ano a ano as mudanças, a gente pode fazer inferências riquíssimas. Então, por exemplo, uma inferência que eu faço ao ler todo ano esse reporte, eu não estou nisso há 17 anos, mas eu li os 17 reportes para ter um histórico e ter uma sensibilidade. Ao longo do tempo, aumentou exponencialmente o uso misto de frames, métodos e metodologias. Que inferência eu posso assumir aqui? Que as empresas que usam, elas entenderam que não é muito sobre o como, é sobre o que, ou talvez até o inverso, é muito sobre o que eu tenho de base e como eu posso adaptar para resolver o meu problema. Outro dado interessante, o que de fato a gente resolve com o uso? Então, se a gente olhar ao longo dos anos, o que esse reporte traz? Aí existe até uma certa consistência. Ele sempre vai trazer para a gente ali nos top 5, talvez, eficácia, tempo de entrega, é o incremento, alinhamento entre áreas, cultura, pessoas. E esses eu principalmente destaco pela seguinte razão. Aí eu vou até puxar a sardinha para uma frase do Simon Sinek. 100% dos clientes são pessoas, 100% dos colaboradores são pessoas. Se tu não entende pessoas, tu não entende nada, não entende de negócios. O que isso quer dizer na prática? Qualquer pessoa que venha trabalhar com agilidade e transformação ou gestão da mudança até, se ela não tiver a persuasão e a negociação em sua mão, se ela não tiver no foco pessoas, cultura, dados e cliente, possivelmente ela não vai conseguir. Se as empresas não entenderem que os seus produtos servem os clientes e não o contrário, talvez ainda não estejam maduras para assumir qualquer frame ágil, misto ou não. Então, na medida em que elas pivotarem esse mindset de eu vou montar um produto integrar para o meu cliente e mudarem para o meu cliente tem um problema, eu consigo resolver através desse produto, é algo bem singelo, né? Bem tênue essa diferença. Mas na medida em que a gente pivote, a gente consegue ampliar esse espaço. Não sendo isso uma realidade, a gente vai continuar com os mesmos números. Isso é muito interessante ver. É um ótimo exemplo, né? Eu até, na verdade, vi uma fala, né, sobre essa mudança na agilidade, né? Que antes você tinha lá os squads e as empresas adotavam os frameworks muito by the book, olhando para as equipes e olhando basicamente para o produto, né? Em função daquilo que o cliente... Em função do cliente, né? Colocando o cliente no centro. Mas aquilo estava lá dentro daquele ambiente das squads, funcionando, rodando aquilo, e o restante da organização mantendo uma estrutura tradicional, né? E hoje, no fundo, além de você ter uma maior adaptabilidade, né? Porque talvez essa seja a palavra, e por isso essa mescla, né? Da adoção de distintos frameworks, Sim. Né, para você adaptar e conseguir não focar no framework especificamente, mas focar exatamente nessa questão da iteração, da adaptabilidade e na entrega de valor, né, para que não se corra o risco de que o ágil vire algo tão pesado, o processo tão pesado que remeta aquilo que a gente vivia no passado com o waterfall, né? Perfeito. E puxa esse ponto especificamente do porquê então a gente dividiu nos pilares que a gente de fato fez lá no Bank. Então, por exemplo, processos. Isso pode até remeter a PMBOK, 1990 talvez. E tudo bem. Processos são triviais, são cruciais. A gente pode trabalhar com processos ágeis. A gente já passou da terceira revolução industrial. A gente pode automatizar processos. Métricas. A gente não precisa sempre ficar focado no tempo de entrega. Mas quais são os nossos KPIs de produto? Porque, no fundo, quando o cliente receber a solução do seu problema, não é sobre só ele receber. E depois? Então, eu não preciso só acompanhar se aumentou meu TPV, se aumentou a minha base de clientes, se aumentou a minha receita. Eu tenho que, concomitante, acompanhar se o sistema ficou no ar 100% do tempo. Eu tenho que acompanhar
o quanto eu consigo escalar esse tipo de solução internamente. Para isso, eu preciso fazer todo um estudo, toda uma arquitetura do ponto de vista de engenharia e tecnologia. Então, o que a gente chama de Dora Metrics, que também a gente acompanha muito lá, também é crucial, também é trivial. Então, perceba que ao longo do tempo, mesmo dentro do contexto de agilidade e transformação, a gente foi migrando para métricas muito mais consistentes e resolutivas, na minha opinião, também pessoal. E é nesse ponto também que a gente está no Bank e na Stone. Então, a gente está justamente nessa convergência, nessa análise, e cada vez mais embasando nesses dados, ações e decisões cada vez mais estratégicas. E testando se essas decisões, dado que são estratégicas, a gente está falando numa magnitude organizacional, se elas param de pé, se elas vingam, se elas geram resultado. E uma coisa muito legal, eu ouço do nosso C-Level, de boca cheia, falando, olhem para isso, não adianta a gente discutir teoria. Não para de discutir teoria. Vamos discutir em cima do número. Qual é o número? Faça valer a sua hora. Isso é muito bom. Isso não é trivial, não é toda empresa que tem isso. É interessante, é uma ótima mensagem, né? Quer dizer, ou seja, o sair da teoria é deixar de ser by the book muitas vezes, né? Sim. A gente não tem tanto apego a métodos, então uma coisa muito legal também que a gente tem lá é cada plataforma, a gente tem uma base similar a todos, claro, mas cada plataforma, ela adapta isso ao seu contexto. E o que é agilidade e transformação e gestão da mudança, se não adaptação per se. E o que é essa adaptação? Veja, se a gente pegar uma área, por exemplo, de infraestrutura, a transformação dela é igual a uma área de crédito? Em hipótese alguma. A uma área de risco? A área de pagamentos, que é uma área de produto, é igual à área de banking, que é uma área de produto? E como que a gente adapta? Que preceitos de que frame, método, metodologia a gente busca para se fazer valer? Qual especificamente a gente consegue usar em unissono? Então, por exemplo, uma linha Inception. Poxa, a gente pode fazer uma linha Inception em conjunto com outras plataformas. É algo que a gente faz em conjunto. Talvez uma parte da automação do processo não seja, mas na medida em que ferramental é o mesmo para todo mundo, tem um conceito muito interessante chamado Flight Level. Basicamente uma visão operacional, tática e estratégica. Como que eu trabalho Real Time on Demand? Essa visão para todo, não só o meu C-Level, eu falo C-Level porque é quem representa, mas todos os colaboradores têm acesso a isso. Como que eu faço isso numa escala para toda a organização? É relativamente simples, se você parar para pensar, quando a ferramenta é a mesma, o objetivo é o mesmo, se a gente pega os OKRs, são os mesmos, alguns, óbvio. Então, perceba, são pequenos gatilhos que a gente vai se aproximando e permitindo essa transformação. Então, a transformação é isso. A gente, ao longo dos anos, se a gente for pensar na última mais de década, o que a gente mais amadureceu foi isso. Obviamente, porque a gente cresceu exponencialmente. Então, várias pequenas empresas que tinham o seu próprio jeito de trabalhar, quando embarcaram, éramos 3 mil, 4 mil, 6 mil colaboradores, de repente 10 mil, de repente 15 mil. Como que eu consigo trabalhar essa complexidade, essa magnitude? Imagine, por exemplo, agora com Lynx. Então, a Lynx, ela tem alguns pilares, certo? Ela divide os clientes de alguma forma. Então, coloquemos isso no eixo X. A gente tem diversas áreas, diversas plataformas. Foi falado, inclusive, em resultados da empresa que a gente está num processo de plataformização. Então, vamos colocar isso no eixo Y. E a gente tem também os segmentos de cliente. Vamos colocar isso no eixo Z. Então, você começa a perceber a magnitude e a complexidade, sem o qual agilidade e transformação sendo uma realidade, basicamente não dá certo. Não dá certo, vamos ponderar aqui. Fica mais difícil. Dá certo, óbvio que dá. Mas fica mais difícil. Então, agilidade e transformação facilita, traz a fluidez,
traz a limpeza, traz a permissividade para se discutir coisas que importam. E isso converge muito também com quem somos, a forma que a gente pensa. Por ser também uma empresa muito jovem, jovem mente e espírito, então, imagine você, não vou falar 15 mil, mas que seja, imagine o número de milhares de mentes empreendedoras pensando, rasgando a mente em ideias, em formas de se trabalhar, conversando, e a gente está numa complexidade tal que a gente precisa descobrir o fluxo dos demais que acabaram de chegar e trazer, e aculturar, e empoderar. E a gente tem muita parceria para isso ser uma verdade. Então é uma coisa... Eu brincando aqui falo efeito Tasmania. Uma coisa que a gente gira e vai e tudo dá certo. O que é interessante, né, que você falou, eu acho que a palavra-chave aí, tá por trás disso, é essa complexidade mesmo, né, porque são plataformas distintas, né, e que uma parte da empresa está crescendo organicamente, mas também cresce por aquisições, então você tem que trazer pessoas colocar todo mundo na mesma página. E aí, isso talvez seja a grande beleza por trás do fato de essa questão da cultura ser tão forte, né? E a gente tem o livro do Augusto Lins também, destrinchando essa cultura. E esse é um aspecto, na verdade, que eu acho que é o sonho de consumo de muitas empresas por aí e que vocês fazem muito bem, né? A gente faz muito bem, obrigado. Diga-se de passagem, eu sugiro a leitura, uma leitura rápida, boa. O Lins fala muito no livro sobre essa obsessão pelo cliente que a gente tem. Ele fala muito sobre como a tecnologia embarca essa experiência do cliente. Então, na verdade, a gente atrela tecnologia à experiência. Não existe boa experiência, não existe resolver clientes sem tecnologia. É a forma como a gente se enxerga. Não à toa também estamos nessa etapa de plataformização. E o tanto que a gente é obcecado, não somos a única no mercado brasileiro, mas uma das poucas que, por exemplo, atendimento próprio. O que a gente brinca de 5 segundos, de fato, não é uma brincadeira. A primeira coisa que eu fiz quando eu entrei na Stone, obviamente, foi ligar para o atendimento, para testar os 5 segundos. Então, a gente está falando de um atendimento, sim, de 5 segundos, sem URA, minutos 1, 8, 9... passa para um, passa para outro. Não, estamos falando de uma equipe interna, empoderada, que conhece do business, conhece da meta, conhece o produto, conhece o fluxo, o processo. Ela, no limite, conhece as pessoas da squad que trabalham com aquele produto. E eu, inclusive, faço essa ponte, ajudo a fazer essa ponte através da agilidade e transformação. Então, olha a riqueza. 5 segundos. Porque a gente foca muito nisso, a gente tem muito orgulho disso. Como que a gente consegue, de fato, atender em 5 segundos? Sem escalar tanto, obviamente, o nosso atendimento. A gente consegue através de agilidade e transformação. A gente consegue através de processo. A gente consegue através de cultura permissiva. O own it, que a gente chama lá. O no bullshit, onde a gente não precisa trabalhar todo um conceito de... Como que eu posso falar? Vamos taxar aqui de conceito corporativo de se falar e lidar. E de fato é no bullshit. Tu precisa, tu fala. E isso facilmente pode ser confundido com frieza ou falta de educação. Nem perto disso. No bullshit é pura e simplesmente fale. Just go. Just do it. É muito sobre isso. E sobre não precisar ter esse receio ou ficar ressabiado de alguma forma. E é impressionante quanto isso faz diferença. Eu trabalhei em muitas empresas que eram assim, muitas que não eram assim. É gritante a diferença. A comunicação mais fluida, ela acelera o processo, todo e qualquer processo. Então, eu não falo nem de agilidade. É uma coisa que por si só resolve muita coisa. O que é interessante é que a literatura traz isso, né? Hoje a gente tem, por exemplo, o conceito de empatia assertiva, tem o livro que fala exatamente disso, né? Eu atuo hoje num grupo que fala em speed of trust, ou seja, o quanto essa confiança e essa franqueza ajuda a acelerar os processos e, mais importante, né? Permite um fluxo mais contínuo da informação, né? Um fluxo sem os obstáculos, que eu acho que aí é o que faz
faz o teu segredo, né? De você ter o próprio atendimento na ponta e aquela informação ali conseguir ter um fluxo interno muito mais ágil, né? E daí, se a gente pensar pragmaticamente, começar a pegar by the book, se a gente pegar de um safe, por que a gente faz PI Planning? Se não para convergir, dar transparência, convergir em escala, se não para conseguir delimitar especificamente numa complexidade e magnitude. E olha a riqueza, de repente com cultura, dados e essa obsessão pelo resultado, pelo cliente, talvez isso por si só ajude, então talvez não precise de uma API Planning. E essa é a brincadeira que a gente faz no time especificamente. A gente vai pegando de vários frames, métodos e metodologias e falando, tá, esse rito, esse artefato, esse ponto, esse livro, essa pessoa, Teresa Torres, Bernardo... E a gente vai buscando referências também de produtos de engenharia, várias referências e falando, tá, como que a gente traz isso para a prática? O que isso ajuda? Como que a gente pode, de repente, eliminar? Eu fiz uma outra casa, uma vez, um exercício muito legal, ainda que um pouquinho delicado e sensível, mas era basicamente com agilidade sem agilidade, trabalhando numa ponta financeira. O quanto que a agilidade traz de fato, de ganhos? Ela é legal, ela é gostosa, ela é fluida, ela resolve muito, muito. Como a gente metrifica? Como que eu provo no fim do dia que faz sentido? Certo? Eu tenho que provar que faz sentido. Senão é apenas mais uma tendência. E não uma moda que veio de fato para ficar e perdurar. Pois bem, então se a gente pegar, colocar bem by the book, uma squad, uma área, como a gente quiser delimitar, com agilidade, o tanto que ela gera de resultado e com os mesmos produtos, fizer um teste AB. Colocar sem agilidade, que tipo de reuniões eles fazem? Quanto tempo eles investem para discutir que tipo de pontos? Qual que é o valor hora disso? Porque no fim a gente está falando o quê? De colaboradores que investem 1, 2, 3, 4, 10 horas de reunião, 10 horas de trabalho. Isso tem um valor. É um investimento. Pessoas são investimento, mas isso tem um valor, certo? Qual que é esse valor? Eu consigo comparar esses valores. E assim eu tenho uma métrica, por exemplo, ok, então eu coloquei alguns gatilhos ágeis, alguns gatilhos de transformação que evidenciam aqui uma melhora. Eu consigo tomar uma decisão muito mais rápido e isso me economizou X reais, porque eu fui mais rápido. Só que não é só essa economia de valor hora. Produto mais rápido na mão do cliente é resultado mais rápido. Eu também consigo trazer isso para a conta, certo? Eu consigo saber exatamente qual é o resultado do meu produto. Consigo projetar isso. Então, a gente começa a fazer uma brincadeira. A gente começou em outra casa a fazer essa brincadeira e efetivamente começar a precificar a transformação. Foi um exercício relevante e importante para mostrar a relevância do porquê a gente deveria fazer isso em escala. A gente pode fazer agilidade. Como que a gente transforma? Em escala, Business Agility. E como que eu faço em escala? Com permissão, com buy-in das pessoas. Não adianta só eu persuadir. Eu preciso em todas as camadas fazer valer. Então, o trabalho é muito mais sobre persuadir, negociar, explicar, tornar o complexo fácil, do que efetivamente plotar o by the book. É a menor parte da agilidade e transformação, na minha singela opinião. Uhum. Mas é muito legal ter essa visão exatamente, porque traz um pouco a vida real, né? Como é que a coisa acontece na vida real e o quanto é importante ter esse buy-in, né? Sim, sim. E na medida em que você também consegue persuadir os seus companheiros a trabalhar, como que você cresce também? Como raiz de árvore. Então, ela vai criando múltiplos caminhos, né? Uma boa transformação, e na Estônia a gente tem feito isso, e isso desde os primórdios do que eu peguei de histórico, não? Desde que eu cheguei eu comecei a perceber, mas buscando o histórico passado da Estônia, com pessoas antigas de casa, eu percebi que isso também é um hábito dos mais antigos de casa, o que é muito positivo. Então a gente vai criando pessoas que têm esse buy-in e que a gente efetivamente as treina para isso, e elas vão espalhando essa nova forma. Então, o que antes era uma agilidade muito operacional, ela começa a se tornar uma transformação organizacional
via pessoas que não necessariamente são dessa área. E isso é muito positivo. E isso funciona muito bem na Stone. São inúmeras as pessoas que têm esse mindset. É como se a gente estivesse falando que está se tornando soft skill. Uhum. Por exemplo, o meu escopo é efetivamente transformar e trabalhar essa agilidade nesses pilares. Eu trabalho nisso, eu sou pago para isso, é o meu desafio. E tem pessoas que, por exemplo, são de engenharia, que são de design, que são de produtos, que são de risco, que são de finanças, que também fazem isso. E você percebe essa dinâmica como muda? Então são... me fugiu agora o termo, mas são pessoas que espalham e efetivamente fazem essa progressão geométrica. Assim a Stone está conseguindo crescer. Então não só cada plataforma tem o seu, que tem esse escopo preciso, como a gente em conjunto também vai espalhando isso e criando grupos e criando chapters e criando trilhas e criando discussões e trazendo gente de dentro e de fora para trazer cada vez mais conhecimento para a gente conseguir ir ampliando cada vez mais. Porque no fim, o que todo mundo está interessado ali dentro? Resultado. A gente quer que dê resultado. Todo mundo. O resultado é o mesmo para todo mundo. E isso também é uma das magias da Stone, ela faz muito bem. O resultado não é só de banking, não é só de payments, não é só de crédito, é resultado de todas essas áreas. Então preciso ajudar elas. Não só porque eu quero, não só porque eu preciso, porque faz parte também do meu escopo. Então tá tudo muito bem amarrado. E assim a gente consegue, uma forma muito rica de conseguir praticamente todos os 15 mil colaboradores ir para a mesma direção. De fato, a gente cria mecanismos e gatilhos que fazem todo mundo ir junto. O que é isso senão agilidade e transformação? Talvez não no by the book, mas é uma agilidade, uma transformação. Sim, sim, com certeza. E é legal ouvir isso, né? As pessoas que não necessariamente atuam com agilidade, comprando isso em áreas que, a princípio, seriam até mais tradicionais, né? Você falando das plataformas, né? Até dar um passo atrás, um passo até meio leigo, né? Porque as pessoas que ouvem falar da Stone, ouvem muito falar sobre a questão de meios de pagamento, né? Sim. E aí queria ouvir um pouco que plataformas são essas. Você, por exemplo, está em banking, né? Banking, sim. E saber quais plataformas são essas para as pessoas também terem uma ideia da abrangência da Stone como negócio e o que está por trás dessa transformação, né? Então, perfeito. Se a gente olhar, por exemplo, no resultado, a gente tem ali o resultado de payments, nossa plataforma de pagamentos, bem evidenciada. A gente tem o resultado de banking, que é uma plataforma também bem evidenciada. A gente tem o crédito também dentro disso. Se a gente pensar em plataformas mais internas, áreas, pense em qualquer empresa, sempre vai ter uma infraestrutura. Efetivamente deveria, se não tem, deveria ter uma área inteira de design, ou pelo menos uma área inteira, eu falo, deveríamos ter, todos trabalhar com essa disciplina, né? Esse chapter, área, alocados, independente. Então a gente tem, por exemplo, essa plataforma de infra, a gente tem, por exemplo, essa parte de design. Obviamente a gente tem a parte de risco, a parte de compliance. Então perceba, a gente não inventou a roda no fim do dia. A gente mudou a forma como isso funciona. A gente, na medida em que plataformiza, a gente deixa o fluxo ponta a ponta a nível organizacional e cada plataforma, de maneira muito evidente, ela faz o seu melhor para conseguir, nesse fluxo todo organizacional, atender bem o cliente. Não é sobre eu dar crédito bancário ao cliente. Não é sobre ele ter 2, 3, 5 máquinas de POS. Não é sobre ele ter um crédito de 20, 30 mil reais. É sobre o cliente ser atendido. É sobre, por exemplo, um exemplo hipotético, a Joana, que de repente tem um mercadinho pequenininho de bairro, ela poder ter acesso a um produto da Lynx. Como é um mercadinho de bairro, talvez ela não tenha uma pessoa dedicada a entender exatamente suas finanças. E talvez a Lynx tenha um produto que ajuda ela, dê para ela os dados, as métricas que ela precisa. Talvez ela possa tomar decisões melhores. Talvez com isso ela possa se focar mais na venda, no merchan dela, certo? Talvez ela cresça.
E na medida em que ela está ainda mixando PF e PJ, talvez a gente consiga ofertar para ela um serviço bacana. Talvez a gente consiga dar para ela essa conta PF e PJ. E talvez ela esteja já num ponto de crescimento que a gente pode oferecer um crédito para ela crescer. Então perceba como uma coisa está enganchada na outra. A gente tem na camada, quando a gente pensa na organização na Stone, essa é a nossa forma de pensar. Quando a gente pensa na Stone, quando a gente pensa no cliente da Stone, que é o empreendedor brasileiro, o que ele precisa? Eu, banking, consigo oferecer algumas coisas. Eu posso tranquilamente falar com a Lynx para ver como que eu mixo aqui. Eu posso tranquilamente falar com pagamentos, como que eu mixo aqui as ofertas. Eu posso analisar junto a segmentos, qual que é o melhor segmento para eu trabalhar em cima dos dados. Então, uma coisa vai engaixando na outra. E a grande riqueza nessa plataformização é essa. Então, a gente consegue andar junto, cada um. Eu brinco falando assim, todo não se puede. Tudo não dá para fazer. A gente fala isso em muitas empresas. Eu já falei na minha carreira inteira muitas vezes isso. Não, claro, posso. Não, vamos fazer. Tudo podemos. Não, não podemos. Ponto, tá dado. Não podemos. Tudo não dá. Alguma coisa tem que dar. Prioridade. É mais sobre falar não do que falar sim. Então, qual que é a nossa prioridade? Em banking, qual que é a nossa prioridade aqui? Como que a nossa prioridade é a mesma? É esse o nosso passo. É isso que a gente está mostrando para o mercado a cada resultado. O quanto que a gente consegue enganchar uma coisa na outra e ganhar sinergia e escala. E o quanto que essa plataformização que a gente está falando consegue enriquecer o meu dia a dia. Sem o qual, quando a gente fala de 15 mil funcionários, a Vivo, por exemplo, que eu trabalhei, tem 30 mil. É dificílimo falar com todo mundo lá. É muita gente, é muita área. E como que eu falo com 15 mil? Claro que eu não preciso falar com 15 mil, mas como que eu falo com 3, 4 mil? É muita coisa. Mas eu consigo. É possível, eu faço isso. Esse aspecto cultural ajuda também, né? Ajuda. É essa mente que ajuda e faz acontecer. Sem o qual não aconteceria. E a razão pela qual a gente é tão fissurado nessa questão cultural, e a gente treina muito as pessoas que vieram de fora, é justamente para trabalhar esse mindset e girar essa chave. A gente conseguir efetivamente sair do modus operandi que eventualmente estávamos acostumados e começar a entrar nesse novo fluxo. Perceba, não é um fluxo trivial, não é um fluxo amplamente difundido, não é um fluxo fácil, requer maturidade, um quociente emocional, requer confiança. E, de novo, pessoas. Eu falo muito do cliente, eu me importo muito com o cliente, eu me importo muito com o resultado, porque eu me importo com as pessoas. E todo meio eu trabalho, que agilidade e transformação são um mero meio para se atingir os mesmos fins de sempre, desde a primeira revolução. Resultado. E o foco também, né? Porque você falou trouxe um exemplo muito interessante dessa persona, né? A Joana, que no fundo, se você tem tantas plataformas, você precisa, na verdade, trabalhar, colocar isso com foco nessa persona, nesse cliente, nesse empreendedor, nessa empreendedora, né? E aí também não correr o risco de isso virar mais silos. Não, que isso, na verdade, seja uma maneira de oferecer uma oferta completa ou uma proposta de valor mais completa para o cliente na ponta, né? Sim, e eu acredito até que o trabalho mais duro seja a quebra de silos. Aquilo que eu comentei, a tendência natural do ser humano a sair pela tangente e ir para a zona de conforto e segurança. Silos. E tá tudo bem, não é um demérito, a gente não vê isso como demérito. Muito pelo contrário, a gente vê como uma oportunidade. É a forma como a gente funciona. Então, o No Bullshit nos permite deixar isso muito claro, trazer isso à luz. Olha, temos um problema, temos esse silo, temos essa dor, eu não consigo fazer isso, tu me ajuda? Ajudo. Pô, peraí, deixa eu ver, traz mais uma pessoa, pô, consigo dessa forma. E a gente vai convergindo, e é essa forma que a gente vai andando. E isso eu vejo todo santo dia. Algo que eu já cheguei a ver em outras casas, mas talvez não na mesma magnitude. E isso efetivamente facilita muito o trabalho de agilidade e transformação. É quase que o meu trabalho acontecendo organicamente ali.
Legal, muito bacana, muito interessante. É realmente um aprendizado assim para quem tem mais vivência dentro da agilidade e para quem não tem essa vivência, né? A gente está chegando perto do finzinho do papo aqui. E aí, pois é, passa rápido, 1 horinha aqui, e quando o papo é bom, acontece isso, né? A gente nem vê o tempo passar. Mas queria saber um pouco, assim, você trouxesse uma mensagem, assim, para quem está ali, ou começando a ter esse contato, ou para empresas que, na verdade, ainda estão planejando se estruturar de uma forma diferente, de uma forma mais ágil, que ainda não iniciaram essa transformação, e o quanto essa transformação pode levar ao sonhado, né, crescimento exponencial que no fundo todo mundo espera, né, e que vem da inspiração aí dos negócios aí, principalmente de inovação. Eu diria para a pessoa, para o ser humano, tente ir na contramão. E daí também é uma questão muito pessoal minha. Eu vejo dentro da nossa cultura brasileira, a gente é guiado de uma forma tal que quando a gente pensa nessa agilidade e transformação, é o que eu estou chamando de ir na contramão. Praticidade. Não tenha medo de falar. O máximo que vai acontecer, tu vai usar as palavras erradas. Não tem problema, se supera. Fale. Quanto menos você falar, mais tempo você vai investir para a mesma coisa que você já poderia ter resultado. Número 1. Resultado na mesa, todo mundo ganha. Cliente ganha, empresa ganha, colaborador ganha. Win, win, win. Fale. Não é fácil, não é trivial. Fale. Não consegue por qualquer razão, busque treinamento. Ainda não ajudou? Confie em alguém, fale com alguém, treine com alguém, seja a sombra de alguém. Eu já fui a sombra de alguém que me ensinou isso um pouco. Eu tenho algumas sombras que puxam o meu melhor. Eu dou o meu melhor às pessoas e puxo o melhor das outras para também aprender mais. Então, para as pessoas, falem. Ponto número 1, falem. O ponto número 2, jogue o jogo. Não faça Ctrl-C, Ctrl-V. Ao longo de quase 20 anos de carreira, é o que eu vejo e posso, com alguma grande acurácia, afirmar. Quando você copia e cola a sua experiência passada, não faça isso. Independente da sua senioridade. É bem sensível o que eu estou falando agora. Não copie. Use tudo que você tem de base para moldar nesse jogo. Cada endereço é diferente. Cada empresa é diferente. Cada pessoa é diferente. Logo, se você muda de trabalho, se você muda de contexto dentro do trabalho, você tem que mudar de formato. Cada formato exige cada contexto exige um formato. Tenha isso em mente. Não tenha medo disso. É mais seguro e confortável a gente copiar. Não faça isso, nunca. É o erro primordial do ser humano, na minha opinião. Não copie. Evolua. Invente. Número 3, talvez para a pessoa, eu diria estude. Nunca estude somente a sua área. Eu trabalho com agilidade e transformação. Estou me formando numa pós de produtos. Eu fiz inúmeros cursos de design. Ainda não fiz faculdade de engenharia, de tecnologia. Chego lá. Então, assim, estude outras áreas que convergem para que você consiga ter a visão do todo. Quando você tem a visão do todo, você consegue tomar decisões melhores do que fazer em cada parte. Se não, só agilidade operacional e não transformação. Então, amplie. Quando a gente fala para empresas que talvez não estejam nesse nível de maturidade, eu diria o seguinte, e também é muito sensível o que eu vou falar, talvez não seja tão trivial, mas assim, quando for pensar em transformar, elenque a pessoa mais persuasiva da companhia. Não a que tem mais expertise em gestão da mudança, transformação, agilidade, negócios, não. Persuasão. Assumindo a premissa de que se a pessoa está lá é porque ela é capaz de aprender uma matéria, seja ela qual for, essa premissa sendo verdadeira, se ela conseguir persuadir, ela vai conseguir transformar. Se ela não conseguir, ela vai trabalhar agilidade a nível operacional, talvez tático. Não tático estratégico, não transformação. Então, empresas, façam isso. Peguem a pessoa mais persuasiva, ensinem todas essas matérias, treinem, invistam. Porque esse investimento tem um
payback muito, muito, muito rápido. Eu comentei que eu fiz esse exercício em 1 ano. Não posso abrir os números, mas são cifras muito grandes e relevantes. Isso eu posso falar. O payback é rápido, meses talvez. Depende de N variáveis. Não estamos falando de décadas. Meses, talvez anos, poucos anos. Então, assim, vale a pena o investimento. Eu que vim do mundo de investimento posso falar isso. Então, invista. Payback rápido. Tiro muito boa. Legal, bem interessante. Eu acho que são bons tópicos, boas reflexões, ótimos insights, que eu acho que quem está assistindo a gente vai, com certeza, utilizar e vai refletir muito sobre isso, que eu acho que é a proposta aqui, né? E realmente, eu super agradeço aí pelas palavras, pelas reflexões, por tudo que você trouxe aí desse desafio, dessa missão dentro da Stone. Pô, muito obrigado de novo pelo convite e porta sempre aberta. Para tu e todo mundo que escutar a gente. Legal, combinado então. Bom, eu conversei aqui com o Elad Victor Revi, que é Agile and Transformation Leader da Stone. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Obrigado. E a gente volta num próximo episódio do Open Up Sessions. Até mais.